Hello, hello! Seja muito bem-vinda! Quem estava com saudade aqui, levanta a mão. Eu estava morrendo de saudade. Se você está chegando aqui agora, esse é um recomeço, é um retorno para o canal. Comecei a gravar os vídeos ano passado, mas fiz uma mudança de país e agora estou retomando essa comunicação, assim, trazendo essa informação que eu acredito tanto que liberta. E o tema de hoje, Páscoa. Como é e como será a sua Páscoa? Essa semana eu tive uma grande surpresa. Eu estou morando na Espanha agora e eu fui ao mercado para comprar umas coisinhas. Normalmente quem vai é o meu marido. E quando eu estava andando pelos corredores, uma coisa me chamou a atenção. Estamos na Semana Santa e não tinha nenhum ovo de Páscoa no mercado. O máximo que eu vi foi perto do caixa um pacotinho de ovos pequenininhos, que é uma coisa que às vezes ainda troca e rola por aqui. Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei ao mesmo tempo que chocada, muito contente. Eu falei, gente, eu realmente estou no lugar certo. Porque desde que eu virei adolescente, comecei a ter um pouco mais de consciência, não fazia muito sentido para mim aquele monte de ovo de Páscoa no supermercado, com os preços super caros e com um brinde pequenininho, uma coisa inútil dentro. E a embalagem super cheia de propaganda, né, que faz você acreditar que vai ter uma coisa linda, maravilhosa, grandiosa lá dentro e no final, tipo, é um ovo, uma casquinha fina de chocolate, que não é chocolate, e um brindezinho por um preço exorbitante. Então, desde que eu tenho essa percepção diferente, eu compro ovos de pessoas que fazem artesanalmente, em casa, com chocolate de qualidade. Eu mesma já fiz meus próprios ovos, já fiz ovos usando pote de vidro, enfim, várias coisas só para cultivar um pouquinho assim dessa tradição brasileira, mas que no fundo assim aquele grande marketing, aquele grande comércio de ovos não fazia sentido. E aí isso me deixou um pouco contente, porque eu tenho um filho de 3 anos e ele não tem contato com muito marketing, essas coisas assim, mas eu sei que futuramente vai ter a influência dos colegas, dos amigos da escola. E cara, graças a Deus não vai ser uma competição de quem ganhou mais ovo de Páscoa. Não vai ter essa pressão de quando ir no mercado ter que comprar para a criança porque ela quer, ela viu, ela gostou e aquilo faz sentido para ela. Então eu fiquei tipo, nossa, que bom que eu não vou ter essa pressão para comprar ovos de Páscoa para o meu filho. Que bom que ele não vai entrar nesse nível de competição. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava, vai quem ganhou mais ovo, vai, eu ganhei esse, aquele. E quem tinha tios, padrinhos e muita grana ganhavam vários ovos. E, tipo, eu só tinha meu pai e minha mãe, então eu ganhava 1 ou 2 ovos, ou quando muito 3. Então, traz aquele desconforto interno na criança. E eu lembro que conforme eu fui crescendo também, meu pai falava que ovo era besteira. Ai, Vanessa, ovo é besteira. Na Páscoa a gente comemora a morte de Cristo. Eu ficava tipo, tá bom. E eu, quando mais nova, fui muito da igreja católica, eu via isso e tal. E aí foi exatamente isso que eu encontrei aqui. Aqui na Espanha eles são muito católicos. Eu tô morando no sul da Espanha, em Almeria. E a Semana Santa é Semana Santa. Tem vacaciones de Semana Santa. As pessoas não trabalham, não tem aula na escola, tem procissão desde o domingo de Ramos, a semana inteira, só não tem no sábado, que é o dia que Jesus, teoricamente, está morto, né? Mas hoje, sexta-feira santa, estava tendo procissão da subida de Jesus, né? Da crucificação de Jesus. E quando você vê assim, eles capricham muito, é uma coisa muito profissional, sabe? E até me chamou um pouco a atenção, falei, nossa, será que eu vou lá algum dia pra ver como que é? Mas ao mesmo tempo já me trouxe aquele desconforto de, cara, vai ser uma energia pesada, eu tenho um campo super sensível, um monte de gente. Falei, não, não é pra mim. E ao mesmo tempo eu me pergunto, por que dar tanta ênfase na morte de Cristo? E não nos ensinamentos que ele trouxe em vida? Então, chega a Páscoa, aí tem Sexta-feira Santa, aí tem aqueles filmes que pesam, que trazem essa ênfase na crucificação. Aqui tem a procissão, desde o Domingo de Ramos, tem encenação, tem as estátuas, né, que enfatizam cada fase do período. Então fica essa coisa densa e ninguém traz luz para o que realmente importa. O que Jesus fez em vida? Por que Jesus morreu?
Jesus não morreu para nos libertar dos nossos pecados. Jesus morreu por conta dos nossos pecados. Jesus foi crucificado por conta da inconsciência humana daquela época. Por conta do domínio do ego, o medo de perder o poder. Quem é essa pessoa que está chegando aqui contando esse monte de coisa, sendo adorado pela população, que não sou eu? Não, toda essa adoração daqui a pouco vai tornar ele o rei. Como assim o Filho de Deus? Mas então, Van, se não foi para morrer pelos nossos pecados, para que ele veio? Assim como diz em Mateus, em João, em vários textos, ele veio para salvar a humanidade. E ele salvou a humanidade. Para pensar. Se na época de Jesus, com ensinamentos, com adorações, ele foi crucificado. Você acha que ainda teria humanidade com esse nível de consciência daquela época? Não teria humanidade. Não teria humanidade. Aquela inconsciência, aquele domínio de ego, aquele medo que operava sobre a sociedade, o abuso de poder, não que hoje ainda não exista, mas graças ao que foi ensinado na época, graças aos muito poucos ou poucos dos muitos que ouviram Jesus, as coisas não foram por ladeira abaixo. Jesus veio, Jesus ensinou muitos ou poucos dos muitos, dependendo do ponto de vista. E não foram só os discípulos que seguiram entregando, distribuindo, compartilhando os ensinamentos de Cristo. Foram todos aqueles que foram transformados, que alguma coisinha dentro fez sentido. E às vezes a pessoa não compartilhava oralmente, não ensinava outras pessoas, mas as suas ações já eram diferentes. Se tem criança por perto, já era. Essa criança já vai reproduzir essa ação. A gente só tá aqui hoje realmente porque ele veio. Porque ele ensinou o que ensinou, compartilhou o que compartilhou. E fez sentido para muita gente. Embora para muitos não, para outros sim. E infelizmente ainda existe esse domínio de poder, de certa forma, pela igreja. Se na sua igreja estão trazendo ênfase hoje para os ensinamentos de Cristo, cara, coloca aqui nos comentários, porque ó, parabéns para esse líder que direciona, que conduz. Mas quantas estão fazendo isso? Aqui foi uma semana inteira com ênfase na morte, com ênfase na crucificação. Mas o porquê isso aconteceu? Será que foi porque os que não tinham ouvidos para ouvir realmente não ouviram? Estavam dominados pelo ego, pelo poder? A gente podia ficar falando sobre isso, refletindo por horas, por horas. É um tema que realmente mexe, toca o meu coração. Mas eu quero te fazer um convite. Que tal nessa Páscoa, mesmo que você já esteja com os ovos comprados por aí, você e a sua família, refletir um pouco, conversar, tentar relembrar o que você já viu na vida sobre os ensinamentos de Cristo, talvez alguma parábola, alguma coisa que já tocou seu coração, e fazer um compromisso até o próximo ciclo, até a próxima Páscoa, com uma ação crística. Então, até a próxima Páscoa eu me comprometo, por exemplo, a ser mais justo. Até a próxima Páscoa eu me comprometo a estar disponível, a ajudar o próximo. Quando eu ver alguém carregando uma mala pesada, perguntar, você quer ajuda para levar até ali?
Passando de carro, vê alguém tomando chuva, opa, você quer uma carona? Vê alguém na rua, um mendigo, alguém passando fome, alguém passando alguma necessidade, oferece ajuda. O que você está precisando agora? Uma refeição te ajuda? Você quer uma roupa, alguma coisa? Respeita, que tal? Que tal até o próximo ciclo, até a próxima Páscoa, você se comprometer a respeitar as ideias dos outros? Sabe aquela coisa que uma pessoa. Pode ser que tudo que eu falei aqui não faça sentido para você. Mas que tal, em vez de crucificar quem tá com uma ideia, um pensamento diferente de você só respeitar e dar espaço. Ame o outro como a ti mesmo. Quando fala essa frase, todo mundo sempre pensa no outro, né? Nossa, realmente eu tenho que pensar mais no outro. Mas tem tanta gente cuidando só do outro, só servindo e se deixando de lado. Que tal esse compromisso de até o próximo ciclo você se colocar em primeiro lugar? Tirar momentos de autocuidado. Eu me comprometo, até publicamente aqui, até o próximo ciclo, até a próxima Páscoa, trazer mais informação que liberta. Compartilhar o que faz sentido para mim, para o meu coração, que de alguma forma pequenininha faz diferença na minha vida e que às vezes pode fazer na sua também. Aqueles que tiverem ouvido para ouvir, que ouça. E pode ser que o que você vai ouvir faz sentido e o que o outro não vai ouvir não faz, enfim. Compartilha com seus pequenos. Traz uma pequena ação crística. Até o próximo ciclo, até a próxima Páscoa. Se quiser, me conta aqui nos comentários o que você se compromete a fazer de ação crística até a próxima Páscoa. Eu desejo do fundo do meu coração que a sua Páscoa não se baste só em ovos ou na morte de Cristo, mas sim no que ele fez, no que ele ensinou e no porquê da sua morte. Feliz Páscoa e até o próximo vídeo.